maravilhosa manhã de quinta-feira, que Deus esteja abençoando a todos vocês, derramando a sua graça, derramando a assunção, derramando aí do seu sobrenatural, que seja um tempo assim preciosíssimo, né, na presença do nosso Deus, que Deus esteja aí vindo de encontro a cada amado irmão, a cada amada irmã, que venhamos ver infinitamente mais e o que o Senhor tem aí nos auxiliado, né? Eu creio que é tempo de bênção, eu creio que é tempo assim de nós estarmos indo muito mais além daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Vamos colocar a nossa vida, né, no altar, porque Ele tem feito realmente muito mais, amém? Então, que a glória do Senhor esteja aí vindo de encontro à minha vida, à sua vida, que nós possamos receber um milagre aí do alto céu, lugar da habitação do nosso Deus, em que Ele venha fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Que seja assim um tempo de nós estarmos indo de encontro à sala do trono, santo lugar, nós venhamos fazer, né, do local onde estamos, né, esse santo lugar, essa sala do trono, e falar: Deus, eu estou aqui e eu sinto muito bem diante da tua presença, eu sinto muito bem diante desse teu grande amor. Então venha fazer infinitamente mais na minha vida, na vida dos nossos amados irmãos e irmãs, conforme aqui a Ênia Vasco, que Deus esteja abençoando nessa manhã, esteja abençoando também a nossa amada irmã Regina Souza, a nossa amada irmã Graça Oliveira, que Deus esteja aí abençoando poderosamente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Eu fiquei aí um tempinho aí de barba, mas a barba ela pega e causa coceira, irritação no rosto, né? E aí eu, para tirar a barba, machuquei um pouquinho, né? Então, que Deus esteja aí renovando, né? Que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Que seja um tempo assim de renovo na presença do nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Ele tem sido assim magnânimo, né? E nós precisamos aí adorá-lo. Nós precisamos buscar a comunhão com o nosso Deus. E nós temos o imenso prazer de estar aí de encontro a Ele. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor Deus, meus amados irmãos que estão conosco nessa manhã, Pai, nessa live, Senhor Deus, que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, Pai, do que nós temos pensado. Que seja um tempo, ó Pai, de bênção, que seja um tempo, Senhor Deus, de transformações, ó Pai, nas áreas, ó Pai, que Teus filhos e filhas, ó Pai, mais precisam, ó Pai. Então, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, esteja fazendo infinitamente mais, fazendo com que Teus filhos e filhas, Pai, recebam aí do Teu grande amor, do Teu grande poder, que todos, ó Pai, de uma forma assim, Senhor Deus, especial, sejam alcançados, ó Pai, pelo poder do Teu nome. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Glórias a Deus. Quero trazer um trecho da Bíblia que está em Eclesiastes, capítulo 3. Quero compartilhar com meus amados irmãos Eclesiastes, capítulo 3, para que nós possamos aí nessa manhã receber do nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, renovo. Amém? Glórias a Deus. Está bem irritada a pele, né? Mas Deus vai dar aí vitória. Então, Eclesiastes capítulo 3, eu quero estar com os meus amados irmãos aí nessa manhã, buscando, né? Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8, amém?
Glórias a Deus. Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1, né? Vamos estar trazendo os anúncios aqui para os meus amados irmãos que está aqui, aleluia, glórias a Deus, na página do Facebook, né? Eu quero estar aqui trazendo aqui oh Deus maravilhoso, Deus que tudo pode, aleluia, glórias a Deus, maravilhoso é o Senhor que tudo pode, Senhor Deus, maravilhoso, aleluia, glórias a Deus. Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, a programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, Rio de Janeiro, amém? Situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, né? Nós estamos aí no horário de 8h37 da manhã, eu sou o pastor Carlos Sales, idealizador e também responsável por esse trabalho, amém? Glórias a Deus. O texto que nós vamos ler em Eclesiastes é Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8, né? E nós temos cultos aqui também na Travessa Souza Andrade, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja sua casa. Você será muito bem-vindo em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Eu tenho também deixado 2 links dos meus YouTubes. Eu peço aos amados irmãos e amigos que estejam aí assistindo os vídeos, deixando o seu like, se inscrevendo no canal para serem comunicados a respeito de novos vídeos, né? Que serão, aleluia, colocados posteriormente, amém? Então, muito obrigado a todos que já estão entrando aí. Seja abençoados em nome de Jesus. Tem aqui Poliana Mércia, né? Que Deus te abençoe. A Brenda Lima também, que Deus esteja abençoando. Deus esteja abençoando os mais de 200 irmãos que já estão conosco nessa manhã. Que Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus. Então, dando continuidade aqui, farei a leitura a respeito desse texto, né? Que tem aí sido mencionado nessa manhã em Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8, amém? Glórias a Deus, o Senhor é magnânimo, né? O Senhor é lindo. A paz do Senhor Jesus também, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja te abençoando aí, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Lerei então Eclesiastes. Diz assim em Eclesiastes: há tempo para todas as coisas, há tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Então há tempo para todas as coisas. Tem um versículo que ele diz assim, que o bom soldado de Cristo, ele não se embaraça com as coisas desta vida. Meu amado irmão, minha amada irmã, muitas vezes eu tenho visto e tenho encontrado situações, e não estou falando a respeito de olhar uma pessoa, olhar outra pessoa, não. A paz do Senhor Jesus,
a nossa amada irmã Noemi Souza. Seja bem-vinda nessa manhã, em nome de Jesus. Um abração para minhas amadas irmãs aí. O que eu estou dizendo a respeito de nós mesmos. Muitas vezes, amados irmãos, nós ficamos embaraçados, né? A respeito de um celular na mão. E quando a gente olha para o tempo, assim, o tempo já se foi, mas passa numa velocidade. A gente olha uma coisinha aqui, a gente olha outra coisinha ali. A gente acha engraçado uma coisa aqui, a gente acha interessante outra ali. E cada vídeo que você vê no YouTube, seja no TikTok, seja no Kawaii, seja onde for, esses vídeos vão passando de minuto a minuto, mas aí vai ser o dia. Muitas vezes a louça fica para lavar, a louça fica para lavar, a roupa também fica para a máquina bater. Muitas vezes a máquina bate, a roupa fica dentro da máquina. Muitas vezes o quintal fica para varrer, um banheiro para lavar. E nós precisamos estar atentos ao nosso tempo. E tem coisa que nos prende muito ao tempo, conforme essas coisas que eu tenho falado de entretenimento no celular, entretenimento através da televisão, um filme, né? Não que seja proibido você tirar um tempo para estar tirando o período de lazer para você, não, isso não é proibido de maneira nenhuma. Isso é até bom, né? Mas conforme dizem em Eclesiastes, nós precisamos dar tempo ao tempo, nós precisamos nos educar para tirar esse período, né? Tinha uma menininha, né, que ela veio aqui em casa, ela estava junto com as filhas da nossa irmã Cleonice, né? E ela também faz parte da mesma rua que moram, né? Aí veio para a igreja, aí estavam aqui já há um certo tempo. Aí ela disse assim: tia, eu posso deitar no seu sofá? Tá na hora de eu tirar o sono da minha beleza. Ela disse assim: eu preciso do sono da minha beleza. Laura, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Então, ela deitou ali e dormiu o seu sono. Então, a gente precisa ter tempo, né, para todas as coisas. Eu vejo muitas vezes, né, a gente fala com os nossos filhos assim: vai dormir, amanhã você vai levantar cedo. Aí quando é meia-noite ainda está no celular. Aí eu levanto de madrugada para ir no banheiro, aí tá lá conversando com alguém no celular. Nós precisamos ter tempo, né, para as nossas responsabilidades. Muitas vezes a gente deixa, né, de ter esse tempo aí necessário. A gente precisa tirar tempo para o estudo, a gente tem que montar aí verdadeiramente uma escala para todas as coisas. Ó, tempo de lazer, tempo de dar arrumada na casa, tempo de almoçar, tempo para a família. A gente precisa organizar o nosso tempo. E muitas vezes nós não organizamos. O entretenimento nos enlaça e a gente fica preso. A gente não tem tempo para ler a Bíblia, a gente não tem tempo para nada. E nós precisamos ter tempo, né? A gente precisa se organizar. A gente precisa, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: não, eu não posso de maneira nenhuma deixar de cumprir as minhas responsabilidades, né? E muitas vezes, amados irmãos, até no trabalho, né? Quando a gente pega o celular no trabalho, o patrão ele fica em cima, ele fica olhando. Em muitos trabalhos que você vai arrumar, você já pega ali no trabalho e fala: não pode ficar com o celular na mão. Por causa que o celular ele tira o tempo, né, do trabalho, o tempo do serviço, e a gente precisa realmente reorganizar o nosso tempo. Amém? Ágata, seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu quero dar uma palhinha a respeito, meu amado irmão, a respeito, minha amada irmã, do livro dos mártires, né? Falta bastante coisa ainda, a gente está na metade ainda do livro e
a gente nem é na metade, a gente está na metade, então falta bastante coisa aqui e eu quero que a gente venha nos aprimorar a respeito do conhecimento da cristandade, a respeito dos fundamentos da igreja, de como a igreja nasceu, de como realmente ela se sustentou, e a gente precisa estudar a historicidade da igreja, amém? Então vamos dar mais uma palhinha, amém? Glórias a Deus, aleluia. E a gente vai dar continuidade aqui, e eu parei num parágrafo que ele diz assim: poucas semanas após o martírio de Bilney, Richard Biefeld foi preso e suportou açoites por sua adesão às doutrinas de Lutero. Ele fora monge durante um certo tempo em Barnes, que se situa em Surrey. Porém, converteu-se ao ler o Novo Testamento traduzido por Tyndale. Os sofrimentos que este homem suportou por causa da verdade foram tão grandes que seria necessário escrever um livro para relatá-los. Em certas ocasiões, foi colocado em uma masmorra, na qual quase ficou asfixiado por causa do terrível odor da imundícia local, bem como da água parada que ali havia. Em outras oportunidades, penduravam-no pelos braços, até que quase todas as suas articulações ficassem deslocadas. Em várias ocasiões, açoitaram-no preso a um poste, com tamanha brutalidade que quase toda a sua carne, a carne de suas costas, foram consumidas. E tudo isso lhe fizeram para que retratasse, levado à torre dos Lombardos, no palácio de Lambert, foi preso pelo pescoço à parede e novamente açoitado do modo mais cruel pelos criados do arcebispo. Finalmente foi condenado, aviltado e queimado em Smithfield. O próximo a sofrer o martírio foi John Tewksbury. Era um homem simples que nada fizera contra a chamada Santa Madre Igreja, a não ser ter lido o Novo Testamento, traduzido por Tyndale. A princípio abjurou por sua fraqueza, porém logo arrependeu-se ao reconhecer a verdade. Conduzido à presença do arcebispo de Londres, foi considerado um herege obstinado, sofreu muito durante o período em que esteve encarcerado. De todo modo que quando o levaram à execução, já estava quase morto. Conduziram-no à fogueira em Smithfield, onde foi queimado por declarar o seu completo aborrecimento ao papado e professar uma firme fé de que a sua causa era justa diante do bom Deus.
O próximo a sofrer neste reinado foi James Bunyan, um respeitado cidadão de Londres que havia se casado com uma viúva de um cavaleiro em Temple. Quando foi preso, a estaca abraçou as brasas ardentes e disse: olhem, papistas, procurais por milagres. Aqui vereis um milagre, porque em meio a este fogo sinto maior dor do que estivesse deitado em uma cama. Isto é para mim tão doce como leito de rosas. E assim entregou a sua alma nas mãos do seu Redentor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Radiante, seja bem-vinda em nome de Jesus. Mauro Rocha também seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus esteja aí abençoando as minhas irmãs que têm chegado. Amém? Então, pouco após a morte desse mártir, um tal Traxnal, um camponês inofensivo, foi queimado vivo em Bradford, que situava em Worcester City, porque não queria reconhecer a presença real de Cristo na Eucaristia, e nem admitir a supremacia papal sobre a consciência dos homens. Em 1533, John Fritz morreu por causa da verdade e tornou-se um mártir de destaque. Ao ser levado à pira em Smithfield, abraçou a lenha e exortou a um jovem chamado Andrew Wilt, que sofreu juntamente com ele, a que confiasse a sua alma a Deus, que o havia redimido. Esses dois mártires procederam um grande tormento, porque o vento apartava deles a chama, de modo que sofreram uma agonia de cerca de 2 horas até que expirassem. Em 1538, um débil mental chamado Collins sofreu a morte juntamente com seu cão em Smithfield. Aconteceu o seguinte: ele estava certo dia presente na igreja, quando o sacerdote fez a elevação da hóstia, e na ingenuidade também levantou o seu cão acima da sua cabeça. Por este crime, Collins, que deveria ter sido enviado a um manicômio ou açoitado após um carro, foi obrigado a comparecer perante o bispo de Londres. Apesar de sua loucura, tal era o poder do papado e tamanha corrupção da igreja e do Estado, que o pobre louco e o seu cão foram levados à pira em Smithfield, onde foram queimados vivos diante de uma grande multidão de espectadores. Outras pessoas também sofreram naquele mesmo ano e serão mencionadas a seguir. Um homem chamado Coleridge sofreu um martírio em Oxford
e mesmo considerado louco, deu grandes provas de piedade enquanto estava a estaca. E após acenderem o fogo ao seu redor, naquele mesmo tempo, um homem chamado Puder-Vua foi condenado à morte por dizer em particular a um sacerdote, após este ter bebido o vinho, abençoou o faminto com um cálice vazio. Na mesma ocasião, William Lenton, um monge muito idoso, foi condenado no condado de Suffolk e queimado em Northwick por falar contra um ídolo que era levado em procissão e por dizer que a Eucaristia deveria ser administrada dos dois modos. Algum tempo antes que os dois mártires mencionados anteriormente fossem queimados, Nicholas Peck foi executado em Northwick, e quando acenderam o fogo, ficou tão abrasado que o seu corpo enegreceu como betume. O Dr. Handick estava diante dele, juntamente com o Dr. Iene, ou Ieme, e o Dr. Spackvel, com uma longa vara branca em sua mão. Com ela bateu no ombro direito de Peck e disse-lhe: Peck, retrata-se e creia na Eucaristia. A isso Peck respondeu: desprezo-te a ti e a Eucaristia. Cuspiu então sangue com grande violência devido à dor atroz dos seus sofrimentos. O doutor Handick concedeu 40 dias de indulgências a este mártir para que tivesse a oportunidade de retratar-se de suas opiniões, porém Peck resistiu ou persistiu em sua adesão à verdade, sem prestar qualquer atenção à milícia ou à malícia de seus inimigos. Finalmente foi queimado vivo e regozijou-se de que Cristo o houvera considerado digno de sofrer por sua causa e pelo seu nome. No dia 28 de julho de 1540 ou de 1541, pois existem controvérsias acerca do ano, Thomas Cromwell foi levado ao patíbulo em La Torre, onde foi executado com alguns gestos terríveis de crueldade. Fez um breve discurso ao povo e em seguida resignou-se mansamente ao machado. Acreditamos ser muito próprio que este nobre seja posto entre os mártires, porque ainda que as acusações proferidas contra ele não tiveram algo a ver com a sua religião, se não tivesse por zelo rejeitado os papistas, poderia ao melhor dizendo, ao menos ter alcançado o favor do rei. A isto se deve acrescentar que os papistas tramaram a sua destruição, porque fez mais pelo impulso da reforma em sua época do que qualquer outro, com execução do doutor Cranmer. Pouco após a execução de Cromwell, o doutor Hubert Barnes, Thomas Garnet e William Jerome foram obrigados a comparecer perante a corte eclesiástica do bispo de Londres e acusados de praticarem heresia. Na presença do bispo de Londres, perguntaram ao Dr. Barnes
se os santos intercediam por ele lá no céu. A isto respondeu que deixava este assunto a crédito ou a critério de Deus, mas que ele mesmo oraria a favor deles. No dia 13 de julho de 1541, entre 3 homens foram retirados de Latour e levados a Smithfield, onde foram presos a estacas e ali sofreram com uma consciência que não poderia ter sido inspirada por nada, a não ser uma firme fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Thomas Somers, um honrado comerciante, foi levado na prisão em companhia de outros 3 homens por terem lido dos livros de Lutero e foram condenados a levar aquelas obras a uma fogueira localizada em Sheapside. Ali deveriam lançá-las nas chamas, porém Somers jogou os livros além do fogo e por essa razão foi enviado de volta a Latour e apedrejado até a morte. Muitos foram os mártires por causa da fé cristã, da fé salvífica, da fé no nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. Nós precisamos confirmar o nosso chamado diante de Deus, colocar a nossa vida no altar e falar: papai, me ajuda, faça infinitamente mais do que eu tenho pedido, pensado, que o Senhor seja a minha fortaleza. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Patrícia, que Deus esteja te abençoando, Deus esteja abençoando todos os nossos amados irmãos. Pastor Carlos agora vai terminar a live. Nós temos a sala de oração agora nessa manhã, com mais de 10 igrejas reunidas, né? A gente fala mais de 10 igrejas reunidas, né? Nós temos as igrejas aqui em Cascadura, mas para a oração, meu amado irmão, é uma dificuldade muito grande. Então esteja intercedendo aí, os tempos são difíceis, nós temos aqui no Rio de Janeiro enfrentado assim, uma barra muito grande em relação à violência. Nós temos orado, mas a dificuldade é muita de organizar essas orações com essas 10 igrejas, mas eu tenho prevalecida e segundo a mão forte do nosso Deus. Então, esteja orando por nós, esteja clamando. Cremos que Deus vai aí nos ajudar, cremos que Deus vai fazer infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja abençoando a vida dos meus amados irmãos, amigos, que esteja o Senhor, ó Pai, olhando, Senhor Deus, para cada um deles, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, com que venham, ó Pai, receber, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo, da Tua presença, Senhor Deus, maravilhosíssima, que o Senhor esteja, Senhor Deus, abençoando as famílias, trazendo, ó Pai, saúde, paz, alegria, prosperidade, fazendo, Senhor Deus, com que eles tenham, Senhor Deus, todos os dias o pão de cada dia, Senhor Deus, que tenha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, o soldo necessário para as suas responsabilidades mensais. Assim, Senhor Deus, eu os abençoo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração do pastor Carlos a todos vocês, que Deus esteja abençoando de um modo assim sobrenatural. Amém? Fica na paz, Deus abençoe.